Então, vamos falar do visto hoje. Como foi o visto? Vai ser bem curtinho esse vídeo porque não tem muito o que falar, né? Acontece que o visto tinha um período, né, um prazo que ficava pronto e por conta da pandemia, de tudo que está acontecendo, né, no mundo, estão pedindo, pelo menos aqui em São Paulo, para você ir com uma certa antecedência, né? De 3 a 4 semanas antes, né, de você tirar o seu visto para você não ter problema na sua viagem, ficava tudo mais certinho. Mas eu consegui, tava tudo certo os meus documentos, né, contando com isso, porque tem casos que a pessoa não acaba faltando documentos e talvez isso acontece de demorar um pouco mais. Mas eu já levei todos os documentos no mesmo dia, já estava tudo certo. Então eu cheguei lá, levei os documentos, deu uma semana depois eu tive que fazer uma entrevista, foi bem rapidinho, bem tranquilinha, só pra, assim, confirmar algumas informações. E depois, mais uma semana depois, eu fui já buscar meu visto. E aí já tava tudo certo. Então, ao todo o processo de eu ir no consulado, fazer o pedido de visto e ficar pronto deu 2 semaninhas. Mas contando que já deu tudo certo, né? Então, eu recomendo ir com pelo menos 3 semanas antes de antecedência. Uma coisa que também mudou por conta da pandemia foi o pedido de exame de Covid para você tirar o visto. Então, para você solicitar, você tem que chegar lá com os documentos já com o seu exame de Covid dando negativo. E não é o exame de farmácia, é aquele que você de sorologia, aquele que você tem que tirar sangue mesmo. Demora alguns dias para ficar pronto o exame e depois de ficar pronto você leva no consulado junto com os seus documentos. Como o vídeo ficou bem curtinho, eu vou também dar uma resumida sobre a quarentena na Coreia. Como, né, nesse período as coisas estão um pouquinho diferentes, é algo que eu tava um pouco preocupada e nesse momento, né? Porque, assim, infelizmente, por conta de algumas coisas que aconteceram lá na quarentena, não tá sendo possível mais você passar a quarentena em Airbnb, em hotel, tipo, no lugar que você quiser, né? Então, as possibilidades para mim, que tá indo como estudante, que não tinha residência lá, era você ficar no local que o governo ia designar, que infelizmente é muito caro, que era um valor de uns 500, quase uns R$ 500 por dia, né? No caso, iam ser 2 semanas pagando esse valor. Mesmo com comida, acabava sendo um pouquinho caro. Mas o que salvou foi a possibilidade de eu passar a minha quarentena na faculdade. Então, eles iam disponibilizar um local para eu ficar 2 semanas. E aí vai ter comida e estadia, mas obviamente pago, que ficou em torno de uns R$ 3.000 por esses 14 dias, com comida e estadia. E depois que eu passar a quarentena, eles vão me mandar pro local, de fato, que vai ser o dormitório, que eu vou ficar 3 meses, né? E eu só pude ficar nesse lugar da quarentena na faculdade porque eu decidi ficar também no dormitório da faculdade por 3 meses. Caso eu não fosse ficar na faculdade, no dormitório, eu não ia poder cumprir a minha quarentena lá também. Então foi uma coisa que eu acabei decidindo também ficar lá na faculdade por esses motivos. Vou ficar 3 meses, vou ver como é que é a faculdade, vou ver como é que é o dormitório, vou ver se tipo compensa o valor para eu ficar no dormitório, que vai estar, querendo ou não, muito fácil para mim, né? Tá ali do lado da faculdade. Mas dependendo dos valores, que eu vou dar uma procurada melhor também quando eu estiver lá, que eu sei que aluguel na Coreia é caro. Aí eu vou ver se talvez eu mude para um local, né, que seja mais em conta, depois que eu estiver mais acostumada com o metrô, as facilidades. Mas então, de quarentena é basicamente isso. Tem algumas questões que mudam, dependendo se você tem residência na Coreia, se você tem família. Então, é basicamente a minha experiência, no meu caso, como foi, né, a minha decisão para quarentena.